E no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre como que você faz para validar a performance de uma pessoa que acabou de entrar, aumentar as chances dessa pessoa se manter trabalhando e também saber se tem aí algumas flags ali, alguns detalhes que você já pode perceber se essa pessoa não vai ter aptidão e você pode dar sequência para o próximo processo seletivo que você vier a fazer no teu negócio, beleza? Para que você consiga ter agilidade, já que o objetivo aqui é encontrar e saber contratar as pessoas certas e boas para o seu negócio que vão fazer o seu negócio crescer. Então o objetivo desse vídeo hoje é aprimorar, vamos dizer assim, aprofundar nessa quarta fase aqui do processo que eu ensino de processo seletivo baseado na Aliança Pro. Não é um processo seletivo teórico, não é um processo seletivo que ele é estruturado numa forma para grandes corporações, mas sim para empresas que estão começando a crescer e precisam de agilidade e precisam ter mais confiabilidade nesse processo aí, já que estão o tempo todo triando talentos, verificando formas de identificar as melhores pessoas para trabalhar, beleza? Lembrando que são 5 passos aqui e esses passos eles são planejar a contratação, executar o formulário do processo seletivo, fazer as entrevistas tanto de anticultura, teste prático e depois da aprovação ou não. E aí, hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o quarto passo, que é validar essa parceria diante do que foi alinhado como um todo, do que foi esperado desse colaborador. E, por fim, o quinto passo que vai ficar para o próximo vídeo é consolidar, que aí sim é a visão de crescimento do colaborador, fazer o plano de desenvolvimento individual mais detalhado, ok? Então, agora nós estamos nessa fase. Bom, o dono foi lá, planejou a contratação, ele executou o processo seletivo com rigor que a gente fala aqui, ele acionou, onde que ele fez isso? Ele fez nas relações de negócios, nos ecossistemas, nas mídias sociais, o processo seletivo triou, ele fez o teste prático depois da entrevista ali de anticultura e de reconhecimento, né? E que é exploratória para reconhecer, e agora ele vai validar. O que é o validar? O que tem a ver com essa etapa da aliança, né? Do processo seletivo como um todo e de como contratar e encontrar pessoas boas. Agora, a gente precisa ter uma sequência de capacitação, treinamento e acompanhamento que é validar se essa pessoa tem fit. Pode ser que se você é uma pessoa que está precisando resolver logo os seus problemas, você vive uma certa ansiedade de querer uma segurança, que é, nossa, mas eu vou fazer tudo isso e se o colaborador sair... e nossa, eu vou ter perdido meu tempo. Você não vai ter perdido o teu tempo porque você está construindo inteligência para fazer o seu negócio, a inteligência relacional aqui de seleção, né? Essa parte de seleção, retenção é muito vital e começa aqui, é como se fosse o jardim da infância ali, de boas práticas, começa ali junto, é o começo de tudo, é a gênese da parceria. Então, o que eu quero dizer, aqui, a energia que você emprega aqui, você economiza lá na frente. Tanto se a pessoa fica, como se ela sai. Você adquire, você se capacita a contratar melhor. Então, é uma área que é fundamental para poder trazer as melhores pessoas, ok? E aí, o que envolve validar? Validar envolve alguns pontos. Primeiro, o projeto de 3 meses, que foi planejado lá atrás, que é o que essa pessoa vai ter executado ao fim dos 3 meses. Vocês estão alinhados entre os objetivos, entre as limitações, entre o que dá para fazer. Você como dono, fundador ou liderança que vai contratar, você tem claro qual que é o problema que precisa ser resolvido. O problema muitas vezes ele fica vago, contrata-se a pessoa e a pessoa não sabe exatamente o que fazer. E aí é um grande fator de desmotivação. Na validação, a gente vai fazer a trajetória, uma micro trajetória, né, onde vai ter capacitação do colaborador, ele vai ser capacitado pela liderança ou pelo próprio dono. Ele também vai ser recebido na empresa através do onboarding, onde ele vai ser avaliado e vão ser colocados sempre os princípios e valores da empresa e uma transparência muito grande de que ainda de certa maneira, esses primeiros 3 meses são um processo seletivo, né? Então a gente tem casos de pessoas que entraram na empresa seguindo todo esse processo e ao final dos 3 meses a pessoa saiu, mas ela deixou um ativo grande. Por quê? O dono do negócio foi lá e planejou bem essa contratação. Ele deixou um ativo. O colaborador, por mais que tenha ficado pouco tempo, não tenha dado fit cultural, ele resolveu um problema estrutural da empresa, ele resolveu algo concreto,
Que é isso aqui nos cursos aqui, nos treinamentos que eu dou, a gente fala mais detalhes sobre ter estruturado uma área de suporte, ter resolvido um gargalo operacional. E aí, se ele sai, que a gente sabe hoje está muito fluido, pelo menos ele resolveu um problema concreto. Ou se ele fica motivado, porque ele vê algo concreto sendo resolvido. Então, nesse caso, o dono, a relação ela fica bem pautada numa estrutura que dá norte para saber, ó, cara, esse cara tem perfil para continuar com a gente ou não. Precisa ter esse filtro ainda, porque assim, muitas vezes a pessoa fala uma coisa, ela diz uma coisa na entrevista, o dono quer ouvir uma coisa também, está com pressa e na prática não acontece. Eu coloco isso porque os donos de negócio que estão começando a escalar precisam começar a ter uma visão cada vez mais de planejamento e de entendimento do tempo que as coisas levam. Um colaborador, para começar a performar, ele leva 3 meses. Então, o dono precisa para ontem. Contrata um consultor, contrata um freela muitas vezes, contrata uma consultoria que vai acelerar o processo, mas não contrata uma pessoa esperando que o colaborador vai ter performance nos primeiros 3 meses. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer que seja no primeiro mês, mas não dá para contar só com isso. Porque tem gente que é muito capacitada, muitas vezes os planetas se alinham e o dono consegue contratar de forma alinhada, mas assim, não dá para contar com isso exatamente. Então, por isso que a gente precisa fazer a validação. Esses projetos de 3 meses, que é onde o dono vai conseguir medir progresso. E é claro, ele não vai ter todas as respostas nesse começo, né? É feito um alinhamento de pré-projeto detalhado, onde vão ser quais são as expectativas, o que aquele colaborador precisa fazer, o que é esperado dele, qual o problema que ele vai resolver, onde que ele tem que estar com foco, ou se ele perdeu o foco, está tudo bem, porque realmente estamos sem foco mesmo, mas isso foi conversado, o jeito que ele espera se relacionar e assim sucessivamente dentro desses critérios. Então nessa hora, precisa entender, o principal ponto que eu coloco aqui dessa fase é que essas pessoas estão se conhecendo agora na prática. Então não dá para queimar a largada. Qual que é o maior erro desse processo agora? No primeiro mês já chama para ser sócio, no primeiro ciclo já começa a ficar super empolgado com o colaborador, já começa a querer rampar rápido demais, o colaborador acaba de entrar, já quer colocar ele num cargo de maior responsabilidade. Cara, respeita esses primeiros 3 meses para entender se essa pessoa vai conseguir executar algo concreto ali. Tem muito dono de negócio que é ansioso demais, que está sem noção, de fato, está fazendo uma gestão sem noção e não tem noção de fato, do tempo de maturação. E aí bota uma carga muito grande no colaborador que acabou de entrar e esse colaborador espana e resolve sair uma pessoa que poderia ser boa. Por isso que eu chamo essa etapa, então, de validação. Então, no vídeo de hoje, a gente foi para a 4ª etapa, que é saber se ao longo de 3 meses essa pessoa vai ter fit, tem aderência e aí sim a gente vai poder caminhar para a próxima etapa que eu vou falar no próximo vídeo, que é a de consolidar e de ter a visão de crescimento. Beleza? Eu espero que você tenha gostado então, que esse vídeo tenha dado um norte desse processo como um todo para você já implementar e você ter uma noção de qual é o tempo que as coisas levam para acontecer reais dentro de um negócio, para você poder se planejar certinho e não queimar a largada aí com sociedades feitas precocemente e muitos erros de julgamento feitos em cada uma dessas etapas, beleza? Espero que você tenha gostado então, se você gostou, considere dar o seu like e até nosso próximo vídeo.